Agora sim. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live de quinta, às 8h08, né? Deixa eu ir me ajeitando aqui. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos entrando na nossa live. Hoje é a nossa live de quinta, né? Na qual a gente vai conversar um pouquinho. Eu sou a Tainá, pra quem não me conhece. E hoje o nosso assunto vai ser, eu vou falar que a doença, ela é sim a nossa amiga. Oi! A doença, ela é sim a nossa amiga, né? E antes de começar o nosso tema, né? Eu já quero convidar vocês para nossa aula, que vai ser dia 14 de junho, às 20 horas, vai ser pelo YouTube, né? Na qual eu vou te mostrar a minha virada de chave, né? O que fez virar a minha chave da prosperidade, para que você também possa utilizar e virar a chave da sua prosperidade também, né? Então, se inscrevam, o link tá na bio, né? Também depois eu vou colocar nos stories para vocês. Bom dia, bom dia. Então, eu vou começar, né, falando que nós temos dois grupos aqui, dois grupos principais, né, de pessoas quando se trata de doença. E é o quê? O primeiro grupo é aquela pessoa que ela sentiu alguma coisinha, ela já corre e toma um remédio. Ela não para nem pra pensar, ela só quer ali um remédio que tire a dor, né, e resolva o problema dela. Então, garanto que muita gente tá nesse grupo, né? Né? Ele é o mais comum e é como a gente foi acostumado a lidar. A gente não gosta de sentir dor, então se tem algo ali que vai tirar a dor, a gente corre para tomar esse remédio, para fazer alguma coisa que nos livre dessa dor. E o segundo grupo é quem para analisar por que eu estou sentindo dor, né? Então, você tenta refletir um pouco antes de tomar o remédio. Claro, você sabendo qual é a dor, você toma ali um remédio para melhorar, né? Ninguém precisa ficar sentindo dor. Mas a grande distinção é quem só toma um remédio e para passar a dor e não para nem um minuto para pensar, e quem pelo menos analisa por que eu estou sentindo aquela dor. E o que acontece? A gente sabe que o universo, ele nos ensina por dois caminhos. Ou nós aprendemos algo pelo amor, ou nós aprendemos algo pela dor. Né? Então, a dor, ela também é um caminho de aprendizado. Só que o que acontece? A gente conseguiu arrumar um jeito da gente não sentir dor, né? Então, a gente também não tá aprendendo por esse caminho, né? A gente também não tá aprendendo pelo caminho que a vida tá tentando nos ensinar, nem pelo amor, nem pela dor. Então, desse jeito, a gente não tá aprendendo nada. Né? Desse jeito, nós nos mantemos ali mais ignorantes, né? No sentido de não refletir, de não ter conhecimento sobre nós mesmos. E assim, já vou deixar claro que eu não sou contra remédios, né, gente? Ninguém merece ficar passando dor. Remédios são sim essenciais, mas para o nosso dia a dia, eu te digo, eles não curam a causa principal da doença, né? Os remédios, eles atuam no nosso corpo físico para nos livrar da dor, nos livrar ali daquele incômodo, e é muito válido. Mas eles não vão curar a causa da doença. Eles não vão ali curar o motivo que criou aquela doença, que criou aquele incômodo, que criou aquela dor. Por quê? Porque o remédio, né, alopático, que é esse que a gente compra na farmácia, ele não atua no nosso campo energético. Né? Diferente de um floral, diferente de um composto fitoenergético, né, fitoterápico, eles não atuam na nossa energia. E a gente já sabe, né, que tudo é energia. Então, os remédios alopáticos, né, eles vão agir ali no nosso corpo físico, vão fazer a função deles, que é muito válida, né? Não digo que é pra ninguém estar ali morrendo de dor e não vou tomar um remédio. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que eles não atuam na fonte dessa doença, eles não atuam na causa, né, ali que gerou essa doença. Então, só com os medicamentos alopáticos, a gente é suscetível a ter essa doença novamente, né, se a gente não descobrir a causa, principalmente quando é algo recorrente, né? Se é algo recorrente, tá indicando que tem algo ali que precisa ser visto, né? Então, o que acontece? A doença, ela é um alerta, né?
Ela é um pedido de pausa, é um pedido que a gente pare para analisar, que a gente pare para refletir, que a gente pare para olhar. Quem nunca ficou doente, sei lá, teve uma gripe, teve uma coisa, num momento de extremo estresse, num momento que você tá super ali cansado, que o corpo tá falando, para um minuto, para, né? E então você fica doente justamente para ter essa pausa, né? Para o corpo falando, para e reflita, né? Dê atenção a isso aqui. E o que é a doença, então? A gente sabe que nós somos seres energéticos, né? Somos formados de energia. E como eu já falei para vocês, nós temos inúmeros corpos, né? Então, nós temos aqui inúmeros corpos entre a gente, né? Nós temos 7 corpos principais. E o que acontece? Quando você tem um sentimento muito forte, né? Você tem esse sentimento que ele foi gerado pelo quê? Por conta, você viu algo, aconteceu algo, e te gerou um sentimento, ou seja, chocou ali com as suas crenças, com o seu conhecimento, te gerou um sentimento. Vamos supor, você viu algo na TV, um crime, alguma coisa assim, te gerou raiva. Por quê? Porque aquela imagem que estava passando na TV, aquele noticiário, ele atingiu ali as suas crenças. Então você ficou com raiva porque você achou que era injusto, você achou... Antes de você julgar, né? Você já teve o seu sentimento de raiva. E o que acontece? A raiva, ela atua aqui no nosso terceiro chakra, o chakra das emoções, né? Então, quando atua aqui, ele vai para o campo mental, onde você tem a consciência de poder decidir se você quer manter esse sentimento ou se você quer deixar para lá. Vou refletir, vou ver por que está me atingindo ou não, né? E deixar passar. Então, chegou ali, né? Chocou com as suas crenças internas da sua mente inconsciente, gerou uma emoção. E essa emoção, ela então tá aqui relacionada a um chakra que nos leva para o nosso campo mental. E o nosso campo mental, a gente pode decidir se a gente concorda com essa energia ou não, se a gente vai fazer alguma coisa ou não. Em geral, a gente não para pensar, então a gente não faz nada, a gente só concorda. E ao gerar, então, esse concordar, né? A gente não parar para refletir, nós vamos gerando o quê? Transmissores. Então, a doença, ela gera ali neurotransmissores que vão afetar o nosso corpo físico. Então, em geral, nós temos a nossa mente inconsciente, né? O nosso campo mental, que gera, então, um sentimento, que aí volta para nossa consciência, para poder a gente decidir se a gente mantém ou não. Em geral, a gente não tem essa consciência, né? Então, em geral, já vai direto para o nosso campo sentimental, e já passa direto pro nosso corpo físico, porque nós não paramos, não fazemos esse pit stop ali pra gente poder pensar na doença, pra poder a gente refletir. Então, em geral, quando a gente não para refletir, já vem, nós vemos algo, nós presenciamos algo, ouvimos algo, aquilo choca com a nossa crença do inconsciente, né? Então gera um sentimento. E esse sentimento, então ele vai produzir, né, neurotransmissores no nosso corpo físico, porque a gente não, no processo mental de consciência, a gente não parou nem para decidir. Ele já foi para uma via direta que já estava ali, e aí ele já foi para o corpo físico, né? Então, o que acontece? Todas as nossas, a gente considera que as nossas doenças, elas são criadas na mente, né? É por isso que tem um termo que é a psicossomática das doenças, né? Que é o quê? É justamente psique, que seria a mente, e somatizar é corpo, né? Então são doenças psíquicas, doenças do campo mental que começam na mente, né? E todas as doenças começam na mente porque o universo também é mental, né? O universo, então, ele começa na mente, né? Todo o universo foi criado na mente do Criador, né? É isso que fala essa lei hermética. Então, assim, tudo que existe, né? Todas as doenças, elas também são criadas na nossa mente. Então, tudo começa com o quê? Com as nossas crenças que nós temos, com os nossos pensamentos. Quando temos pensamentos repetitivos sobre algo, aquilo ali vai gerando uma energia no nosso campo, que vai passar para o nosso corpo sentimental, né? Para o nosso corpo emocional. A partir dele, ele vai passar para o nosso corpo físico, porque nós, em geral, não temos aquela barreira que eu falei da consciência, né? Então, enquanto a gente não tem consciência para poder frear ali a doença, enquanto ela ainda está na parte emocional, então... Quando a gente não tem essa consciência, a doença ela vai diretamente e ela já vai atingindo o corpo físico. Então, só relembrando, a nossa doença, a gente viu algo, a gente sentiu algo, presenciou algo, chocou com as nossas crenças do nosso campo mental, né, nossas crenças inconscientes, isso gerou um sentimento. A partir do momento em que gerou esse sentimento, nós teríamos que decidir, né, na nossa mente consciente, se a gente aceita ou não, se a gente vai parar para refletir, se a gente vai fazer alguma coisa.
Como nós não temos essa consciência, ele já vai direto para o nosso corpo físico, na qual ele vai atuar nas nossas glândulas, vai atuar nas nossas células, gerando neurotransmissores que vão causar ali um desequilíbrio no nosso corpo, né? E a partir desse desequilíbrio, então, se ele é muitas vezes, é reiteradas vezes, ele vai se tornar uma doença no nosso corpo físico realmente, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a raiva, né? Você viu alguma coisa, ficou com muita raiva ali do que você viu, você ficou furioso, irado. E aí o que aconteceu? Então, chocou ali algo com suas crenças, você sentiu raiva, você foi isso pro seu corpo sentimental, né? Você tá ali com a raiva. A gente não teve consciência dessa raiva, então ali a raiva atua ali no nosso terceiro chakra, né? Já na nossa energia ali do nosso terceiro chakra. E aí gerou neuropeptídeos, neurotransmissores que vão atuar no nosso corpo, em especial ali no fígado, né? Existem várias pessoas que se dedicaram a estudar justamente esses conceitos, né, de que a doença começa na mente, de que a doença começa com um pensamento, que começa com um sentimento. E a maior delas, né, que eu sempre ouvi falar, né, Cristina Cairo, quem aqui já viu falar, ela tem muitos vídeos também no YouTube na qual ela fala, o curso dela, os livros dela, né, são sobre linguagem do corpo, que é justamente o que ela coloca, que o nosso corpo, as doenças que tem no nosso corpo, na verdade, eles são um pedido de ajuda, né? Na verdade, elas refletem uma carência que a gente tem. Toda doença, ela tem um propósito. E é justamente isso que ela vem trazer nesse livro dela, assim. Qual o propósito de cada uma das doenças? Por que eu tô sentindo isso? Por que essa doença se materializou? Né? Essa doença, ela tem um propósito que é um propósito que começou ali na nossa mente, né? Alguma coisa aconteceu ali na nossa mente, gerou ali um sentimento, gerou a doença no nosso corpo e ela traz uma forma da gente conseguir identificar, então, o que é que está gerando essa doença no nosso corpo, né? O que eu coloquei aqui também? Que a doença, ela nos traz aprendizados aceleradíssimos, né? Como eu falei lá no começo, a doença, a dor, ela também é uma via de aprendizado, né? Então, a gente tem ali no universo, aqui a vida, né? A escola que a gente está aqui, ela tem duas formas de nos ensinar. Uma delas é pelo amor, que normalmente a gente não aprende pelo amor. Então, nós aprendemos pela dor. Mas se nós estamos negligenciando a dor, nós estamos ali passando, né, por cima de todos os nossos sentimentos, então vem a doença. E a doença, ela é um aprendizado acelerado, porque quando você está doente, você precisa da sua recuperação. É aí no momento em que você para realmente, né? Quando você está doente, você para pensar e analisar tudo, você dá valor para a sua saúde, né? E é aí, então, que a gente tem grandes aprendizados. É claro, também tem gente que passa por uma doença, por mais séria que seja, e não faz reflexão nenhuma sobre a vida, não para nem um minuto, nem para pensar, né, por que tá ali, o que fez da vida, o que fez de bom, o que pode melhorar, né, e existe, né. Então, assim, a doença, ela também é um alerta para nossa reforma íntima, né. A gente precisa, então, melhorar a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Se você é uma pessoa que vive doente, que vive precisando ali, tá sendo socorrido, né, coisa de saúde, tá, precisa constantemente estar no médico porque tá doente, tem alguma doença recorrente, eu recomendo que você busque informações, né, procure pelo menos saber se adequa ou não ao que você tá sentindo, se faz sentido ou não para você, né, como eu falei, garganta, né, e resfriados em geral, que são nessa região aqui do quinto chakra. O quinto chakra, ele trabalha com o quê? Tem também as nossas mãos. Então tá ligado aos nossos projetos, tá ligado às nossas metas, tá ligado a fazer acontecer, a gente trabalhar ali, se dedicar. E quando a gente tá numa situação estressante demais, trabalhando muito, né, trabalhando ali para outras coisas, não estamos nos dedicando aos nossos projetos, pode ser que você fique doente, justamente o corpo falando, ei, para aí, você tem que também olhar para os seus projetos, tem que olhar também para as suas coisas, né? Dá uma pausa, dá uma pausa, também é um motivo, né? Então, eu gosto muito particularmente, eu pego pra ver assim, sou a doida que gosta muito de ver ali, qualquer coisinha que eu já tô sentindo, eu procuro ver se tem
ali um correspondente, se já foi escrito por alguém, né? Se alguém já colocou alguma coisa, já estudou para poder dizer do que se trata e vejo se faz sentido para mim, né? E tudo bem se não fizer. Por exemplo, faço aula de CrossFit, né? Então, por conta de um movimento, não teve lesão, é claro, mas assim, minhas costas ficaram doendo. Sei que foi um parte pela academia, mas ficou doendo por um bom tempo, né? E aí eu procurei saber o que era. E falando que era indecisão. Mas eu não me considero uma pessoa indecisa. Então, assim, eu fiquei refletindo bastante tempo para poder perceber se existia em algum campo da minha vida essa questão da indecisão, em alguma particularidade, em algum momento, né? Então, e tá tudo bem. Que nem eu falei, tá ali. Eu acho que o grande papel desses livros, né? Eu trouxe aqui também o da Patrícia, que eu também gosto muito, recomendo, né? Quem puder, esse livro é maravilhoso. Ele também fala sobre isso, né? Também tem essa visão psicossomática das doenças. E assim, o grande papel é você parar e refletir, né? É você parar e criar consciência sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo por que essa doença se manifestou na sua vida, né? Então, para mim, é a grande questão, é você ter consciência do que tá ali, do que você tá vibrando. Na verdade, ele é um indicador, né? Eu falo assim, como o Abraham fala, que os nossos sentimentos, né, são nosso sistema de orientação, são nosso GPS da nossa alma, né? Então, eles indicam o quão perto a gente tá da fonte, o quão perto a gente tá do nosso sentimento de bem-estar. E, em geral, né, os sentimentos não tão bons assim, os sentimentos menos elevados, são os que vão gerar as doenças. Então, se a gente já tá doente, a gente pode supor que os nossos pensamentos e sentimentos anteriores já não estavam tão bons assim. Talvez hoje você já mudou. Mas a doença de hoje ela é reflexo dos seus pensamentos e sentimentos, então, que você estava tendo um tempos atrás, né? Então, eles são também, assim como os nossos sentimentos, é um guia, né? É um GPS ali pra gente saber quão elevado, como está a nossa vibração. Assim também, as doenças, né? As doenças já é um nível acima, né? Tipo assim, você tá ali meio perdido, então as doenças já são um mapa pra você saber onde você está. Não só ali o GPS, né? Por quê? Porque se a doença já se materializou, é porque ela já passou pelo viés emocional, pelo viés do pensamento, já passou pelo seu corpo físico e já deu tempo dela se materializar. Então, assim, ela já é ali a prova concreta da sua frequência anterior, né? A prova concreta de que você está vibrando algo anterior, né? E aqui também, a Cristina Cairo, ela nos coloca que todas as doenças, elas vêm para nos gerar um lucro afetivo, né? O propósito das doenças é ter um lucro afetivo, né? E isso tá muito ligado com aqueles ganhos secundários, né? Daquele vídeo que eu já falei, dos ganhos secundários, na qual, né, tudo que a gente faz, assim, tudo tem um propósito, né? E esse propósito dos ganhos secundários é justamente assim, que benefícios eu vou ter, né, por ficar doente, né? Então, assim, que toda doença, ela também traz em si um benefício, né? Essa é a grande questão aqui dos ganhos secundários, que ela falou do lucro afetivo. Que todas as doenças que a gente tem, elas também vão trazer um benefício pra gente. Não só a gente refletir e entender como que a gente tá vibrando, tudo. Mas, normalmente, quando a gente fica doente, a gente ganha alguma coisa, né? Afetivamente dizendo. A gente ganha cuidado, a gente ganha atenção, a gente ganha carinho. E tem gente que, se for muito carente, pode ficar doente muitas vezes, né? Pode ali, então, repetir muitas vezes uma doença, né? Ficar sempre doente para ter sempre atenção, para ter sempre carinho, para ter sempre ali as pessoas cuidando, as pessoas olhando, né? Um bom exemplo é, por exemplo, idosos, né? Assim, que vão ficando mais doentinhos. Claro, tem um desgaste do corpo, não é esse o fator. Mas assim, você vai vendo que tá sempre com alguma coisa para poder ter alguém cuidando. Criança também, principalmente, criança, eles também têm esse mecanismo, né? Eles, quando percebem que quando ficam doentes, né? Tem ali, os pais param de trabalhar loucamente, os pais param um minuto, ficam com a criança, dão toda a atenção, dão todo o carinho.
Então você percebe que a criança, ela percebe que se ela quer ter atenção e quer ter carinho, o caminho é ela ficar doente. Então é um caminho que ela acaba fazendo, né? Vamos pensar que a criança, ela não tem tanta capacidade, né, de chegar para a mãe e dizer: mãe, eu quero que você me dê atenção e carinho. Normalmente a criança não faz isso. Então ela encontra uma forma dela conseguir isso, né, que é ficando doente. Então isso é um ganho secundário, né? O ganho secundário que ela tem na doença é você ficar tendo atenção, tendo carinho. Então, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Todas as doenças, ela tem também esse viés, né? Com todas essas doenças, a gente tem também um ganho. Então, a gente tem que observar que ganho que eu tô tendo por ter essa doença. O que essa doença tá querendo me dizer, me trazer, né? O que ela tá me indicando. E essa é a grande proposta dessa aula, né? Dessa live de hoje, de quinta. A doença, ela é nossa amiga, sim. Né? Por mais que a gente acredite que não, ela tá aqui para nos fazer pensar, para nos fazer parar, para nos fazer refletir, né? O Abraham, ele coloca aqui, né, que quando nós estamos bem, nós não paramos para pensar na nossa vida, né? Quando nós estamos bem, então quando nós estamos saudáveis, nós não paramos para refletir sobre a nossa vida. Quem que quando tá bem, tá tudo dando certo, você vai parar para poder pensar, ok, se você tá se sentindo bem, tá se sentindo mal? Não, né? A gente tá bem, então você não vai parar, não vai fazer análise nenhuma. E é justamente por isso, quando a gente fica doente, a gente tem então esse tempo, esse pit stop, né? Para poder a gente parar e refletir. O Abraham, ele coloca aqui também que a doença, ela é um sinal claro de que a gente está longe da fonte, né? Que a gente está vibrando distante ali do nosso bem-estar. E que quando a gente fica doente, é o momento em que a gente foca na saúde, né? Aí o que acontece? A gente gera mais escassez. Por quê? Porque a gente está pensando na saúde, mas de uma forma do que a gente perdeu. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente se mantém doente, né? A gente se mantém então doente porque quando a gente fica ali doente, aí você vai focar na saúde. Mas você não foca de uma forma positiva, você foca na escassez de ter perdido a doença. Então você gera mais escassez, continua longe da fonte, então você continua distante ali da recuperação, né, da sua saúde verdadeira. Então ele indica que se você quer recuperar a sua saúde, né, quando você ficar doente, né, você pensar na sua saúde, mas com um foco de abundância, de que a saúde está aí para todos, né? De que nós temos saúde. E não pensar que você perdeu a saúde, né? Entenda que, ó, a gente tem ali mesma situação, mas nós temos dois focos. Então eu posso focar em que a saúde é abundância, em que em breve eu vou estar saudável, que em breve eu vou estar fazendo muitas coisas. Ou eu posso focar que eu perdi minha saúde, de que agora eu não tenho mais saúde, de que agora eu estou doente, né? Porque como o universo ele é mental, os nossos pensamentos é que vão determinar. Então, onde está o nosso foco, vai estar ali também os nossos pensamentos. Então, quando você ficar doente, já se reflita, né? Pensa, né, na origem das doenças. Agora tá aqui uma listinha pra vocês. Quando ficar doente ali, ficar ali um pouco mais abatido, né? Já começa a pensar, por que eu estou doente, né? Se refletir. O que essa doença quer me dizer? E a segunda coisa para você se recuperar mais rápido é foque na sua saúde de uma forma abundante, né? Foque no lado positivo ali. Não fique focando na escassez que você perdeu a saúde, né? E assim você vai manter ali, então ter uma boa saúde, né? Manter ali a sua vibração mais elevada. Porque você elevando seu foco para a abundância, você vai estar tendo sentimentos de gratidão, sentimentos de alegria, né? De entusiasmo ali por em breve estar saudável, em breve estar conseguindo. E isso vai elevando então a sua frequência, né? Como tudo também é energia. Isso vai elevando seus pensamentos, melhorando seus sentimentos. Melhorando seus sentimentos, melhora a sua vibração. E aí a doença também, ela vai, então, se dissipando. São duas visões sobre a doença, né, gente? E aí, o que acontece? Eu trabalho com fitoenergética. Então, é também um sistema que a gente trabalha com a cura energética das doenças, né? Então, a gente pega a energia das plantas e transfere para o nosso corpo, para poder assim a gente ir elevando a nossa energia, elevando a nossa vibração e conseguir
então melhorar, recuperar a nossa saúde do nosso corpo físico, né? Então tem lá a nossa energia, tudo começa com energia. Então essa energia se materializa no nosso pensamento, sentimento, vem para o nosso corpo. Então a gente traz as plantas, né? A gente traz essa energia das plantas, que elas vão atuar ali no nosso campo energético, consequentemente vão atuar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e também no nosso corpo físico. Bom, pessoal, essa foi a nossa live de quinta. Eu vou encerrar fazendo um convite para vocês, para nossa aula, a virada de chave, que vai ser dia 14 de junho, às 20 horas, né? Vai ser pelo YouTube, tá? Não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. E eu vou contar, então, qual foi a minha virada de chave, né? O que me fez virar a chave, para que você também vire a chave da sua vida, desbloqueie, então, essa prosperidade que tá aí, inerente dentro de você, né? Para você alcançar tudo que você deseja, né? Então, agradeço a todos que estiveram aqui, muito obrigada. E curta esse vídeo, se inscreve lá na aula, tá bom? Muito obrigada mesmo, beijo a todos.